Mateus 16, versículo 24, são palavras do Senhor Jesus. Ele disse assim aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Preste atenção, que eu vou ler de novo e depois nós vamos ler esse mesmo versículo no livro de Lucas. Agora é Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Vamos ver o que Lucas disse com respeito a essa mesma fala de Jesus. Lucas 9, 23. O título até diz assim: como seguir a Jesus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Preste atenção. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. É bem verdade que muitos cristãos, crentes, vamos colocar assim, já ouviram esse versículo milhares de vezes. Mas se a gente atentar para esses 3 detalhes desse versículo, nós vamos descobrir e vamos entender algo extraordinário. Primeiro, que para seguir Jesus, para andar com Jesus, não é na marra, não é forçado, é quem quer. Por que eu quero seguir a Cristo? Por que eu quero ser cristão? Cristão é quem segue a Cristo. Porque eu descobri e entendi que não tem ninguém melhor, maior do que Cristo. Quantas pessoas que depois que ela tentou seguir fulano, beltrano, cicrano, ela tentou seguir religiões, tentou seguir o budismo, tentou seguir tantas outras ideias de Deus, ela chegou à conclusão que Cristo é o melhor, o maior e o único Deus. Quando ela chega a essa conclusão, e ela apela para o seu raciocínio, ela vai dizer: eu quero seguir então quem funciona, eu quero seguir um Deus que está vivo, eu quero seguir um Deus que promete e cumpre, um Deus que promete e faz. Então o seguir a Cristo, o seguir o Senhor Jesus, não é na marra, não é forçado, não é porque fulano falou, beltrano falou, tem que ser uma decisão pessoal. Tem que ser uma decisão individual. Jesus está dizendo que se alguém quiser segui-lo, então tem que querer. Claro que muitas pessoas foram até Jesus e hoje vêm até Jesus, não para seguir Jesus. Vêm pelos pães que ele multiplica. Foi assim no passado e é assim nos dias atuais com muitas pessoas. Elas vêm até Jesus, na sua maioria, pelo pão que ele tem para dar, pelo carro que ele tem para dar, pelo dinheiro, pela prosperidade, pela cura, pela transformação aqui, ali. E tão logo ela recebe o que ela quer, ela dá no pé. Ou se demora um pouquinho também para receber o que ela quer, ela também dá no pé. Porque ela só veio para resolver um problema, ela só veio para atender uma área da vida dela, e ela não quer seguir Jesus. Ela não tem esse pensamento ou
ela não se deixa ou não se permite usar a sua massa cinzenta para fazer ela entender que se ele cura, liberta, se ele prospera, se ele abençoa, se ele dá isso, dá aquilo, resolve aqui, resolve ali, muito mais ele fará se ela seguir a Jesus. Ou muito mais ele fará se ela segui-lo. Muito mais ela vai receber, vai conquistar e, sobretudo, a eternidade se ela seguir o Senhor Jesus. Mas, infelizmente, nem todos querem ter compromisso. É impressionante como que nós encontramos pessoas todos os dias que se dizem cristãos, que se dizem crentes, pessoas que se intitulam cristãos, mas que não obedecem à Escritura. Aquele que crê, João fala sobre isso, João 7,38, aquele que crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Não diz aquele que crê da forma que ele acha que tem que crer. Não está escrito aquele que crê do seu jeito, da sua maneira. A Bíblia diz aquele que crê como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Eu já encontrei pessoas que têm anos de Bíblia, que não estavam dizimando, por exemplo, porque a Escritura diz para dizimar, para priorizar Deus. E aí essa mesma pessoa que conhece as Escrituras, que sabe o que está escrito, ela quer seguir a Escritura do jeito dela. Não, eu peguei o valor do meu dízimo e comprei de cesta básica para doar para o pobre. Eu estou certo? Está errado. Está errado porque a Escritura não diz que é para fazer isso com dízimo. Eu não posso administrar o que não é meu. Eu vou administrar os 90% que ficam nas minhas mãos. Eu posso comprar os 90% de cesta básica e dar tudo para o pobre. Mas os primeiros 10% que a Escritura diz que são os dízimos, eu não posso administrar. Eu não posso me achar no direito de não dizimar, ou de achar que eu posso trocar os primeiros 10% da maneira que eu penso ou que eu acho. Eu disse para essa pessoa, eu saí da Universal, eu fiquei de membro na Universal, dizimando na Universal. Eu sou pastor aqui do Hospital da Alma e sou dizimista aqui do Hospital da Alma. Jamais passou, minha esposa é dizimista aqui nesse altar. Jamais passou na minha cabeça, mas eu trabalho todo dia na igreja, eu prego todo dia na igreja, eu dou a minha vida no altar pelas pessoas, eu vou me isentar de dizimar, mas a Escritura não diz isso. A Escritura não abre concessão. Então nós estamos vendo hoje muitos cristãos gemendo, muitos que se intitulam cristãos padecendo, porque estão crendo como acham que tem que crer e não como diz a Escritura. E não é um bicho de 7 cabeças, mas parece que o diabo coloca uma venda nos olhos e essa pessoa não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Pessoas que abriram a porta para maldição e a maldição se instalou na casa dela, porque diz a Escritura, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Então eu abri a porta para a maldição no momento que eu fui infiel no meu dízimo, por N motivos. A Bíblia não diz que dependendo do motivo, da desculpa, Deus vai te isentar da fidelidade. E eu sou o único que posso fechar a porta para a maldição, passando a ser fiel, como diz a Escritura. O que vai ser feito com o meu dízimo, com a minha oferta, não me interessa, porque eu apresentei a Deus. Eu fui fiel a Deus, eu devolvi o meu dízimo, a minha oferta a Deus. O que a igreja vai fazer com o meu dízimo, com a minha oferta, não vai me interessar em nada. Porque se eu quero saber o que a igreja está fazendo com o meu dízimo, com a minha oferta, então eu vou também depender na hora do aperto, da dificuldade, eu vou fazer uma oração pela igreja. Em nome da igreja tal, eu preciso dessa resposta. Mas quando eu sou fiel a Deus, eu vou falar com Deus. Eu vou buscar em quem resolve. Então, quando diz o Senhor Jesus aqui, se alguém quer vir após mim,
Ele está dizendo, se alguém quiser vir aqui, ó, na caravana, Jesus está dizendo, eu sou a locomotiva, se você quer vir ou fazer parte dos vagões, Ele está dizendo, se alguém quiser, entra na caravana. Se você quer, Jesus está dizendo, entra na caravana. É uma decisão pessoal. Bispo, eu quero. Eu descobri que sem Jesus eu não posso fazer absolutamente nada. Eu descobri que sem Jesus, sem o Cristo, eu descobri que eu sou vazio. Eu descobri que eu dependo e preciso dele, então eu quero segui-lo. Eu quero ter Jesus na minha história, na minha vida. Então, é uma decisão sua. Aí ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Na outra passagem de Mateus, ele está dizendo, renuncia a si mesmo. Depois ele vai dizer, tome a sua cruz e siga-me. Aqui ele vai dizer, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então o que é renúncia? Tem coisas que se o Filho vos libertar, está escrito em João, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o maior libertador, nós sabemos disso. Mas tem coisas que não é libertação, é renúncia. Tem coisas, preste atenção, que não é libertação, é renúncia. Mas se o Filho vos libertar, sereis livres. Não é verdade? É verdade. Jesus libertou, está livre, está livre. Mas agora para eu me manter na caravana de Jesus, agora para eu me manter na fé, tem situações, áreas e coisas que não é libertação, é a minha renúncia. Sou eu que terei que renunciar. Sou eu que terei que dizer não. Para eu me manter na caravana de Jesus. Para eu me manter seguindo os passos do meu Senhor Jesus. Um exemplo. O diabético não pode comer açúcar. Ele chega na padaria, vê aquela vitrine linda, maravilhosa, só de doces maravilhosos. Ele está com vontade de comer? Tá. Ele quer comer? Quer. Por que ele não come? Porque ele diz, ele escolhe renunciar. Ele diz, eu não posso, vai me fazer mal. Mas eu quero comer, estou com vontade de comer. Mas eu não posso comer porque esse açúcar vai me matar. Tem coisas na nossa caminhada da fé que não é demônio e não é Deus que vai intervir. É você que vai ter que renunciar. É você que vai ter que olhar e falar assim, isso aqui vai me matar espiritualmente. Então, já que isso aqui vai me matar espiritualmente, eu não quero. Já que isso aqui vai me destruir espiritualmente, eu decido renunciar isso aqui. O pecado, a malícia, os maus olhos, a mentira, a fofoca, o disse-me disse. Quando alguém chega para falar, para criticar, para isso ou para aquilo, fazer fofoca de alguém, você pode escolher. Você pode escolher ser uma esponja que vai absorver tudo que não presta, ou você pode escolher renunciar. Não quero ouvir. É uma escolha de cada um. Mas tem situações, coisas, na nossa caminhada da fé, repito, que não adianta pedir para Deus te libertar, porque não é libertação, é renúncia. Tem coisa que Deus não vai interferir na minha escolha, na minha decisão, como Ele também não vai interferir na sua. Se o diabético quiser comer o bolo doce, cheio de açúcar, quem que vai parar ele? Quem que vai impedir? Ele vai comer.
Ninguém vai impedir. Mas ele pode escolher renunciar. Ele pode escolher renunciar àquilo ali, porque aquilo ali vai prejudicá-lo. Então, quando ele disse, se alguém quiser vir após mim, que tem que querer, negue-se a si mesmo ou renuncia à sua vontade, o seu eu, o seu querer. Jesus está dizendo o seguinte, você vai deixar de fazer a tua vontade para fazer a minha. Você vai deixar de seguir o que você quer seguir para me seguir. E aí, se você quer isso, ele diz, tome cada dia a sua cruz. Ou cada um toma a sua cruz. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Ele não está falando de uma forma alegórica que você vai ter que pegar uma cruz, literalmente, e carregar nas costas. Por isso que a Bíblia ela tem a linguagem literária, a literária, alegórica e a figurada. Você tem que entender. Aqui Lucas está descrevendo o que os apóstolos, o que os discípulos de Jesus passaram para ele, e ele está descrevendo tudo isso para Teófilo. Porque Lucas, dentre os 40 escritores da Bíblia, era o único que não era judeu, era grego. Lucas era médico, e uma vez chamaram ele para cuidar das feridas de um certo apóstolo que foi apedrejado, que estava todo machucado, lá em Tessalônica, e Paulo evangeliza ele. E o grego, ele vai pesquisar, antes de acreditar, ele vai pesquisar. E aí Lucas vai com Paulo para Jerusalém, e vai pesquisar, e vai analisar, e vai comparar tudo que foi falado, vai conferir, e aí realmente ele se converte e vai escrever para o amigo Teófilo. Teo, que é Deus, e Filo, que é amigo de Deus. E é esse amigo Teófilo que vai investir para que Lucas escreva o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Que vai investir pagando o pergaminho da época para escrever, que era caríssimo. Só o livro de Lucas foram 180 metros de pergaminho. Historiador dizendo isso. Mas enfim, Jesus está dizendo o seguinte, eu passei com a cruz, ou a cruz que eu passei e vivi literalmente aqui na terra, vocês vão passar também. Se você me seguir, Jesus está dizendo, você vai tomar a sua cruz de cada dia e vai me seguir. Poderia colocar esse nome, não tem o pão nosso de cada dia, poderia ser a nossa cruz de cada dia. Sabe o que Jesus está dizendo? Você vai ter que carregar a sua cruz também. Por onde Jesus passou literalmente, eu também vou passar espiritualmente. Primeiro milagre de Jesus, transforma a água em vinho numa festa de casamento em Caná da Galileia. Você, seguindo Jesus, você vai passar pelo casamento. Você vai casar. Você vai formar família. Se já casou, já formou família e hoje está uma água, Jesus transformou a água em vinho naquela festa. E aquilo que era água passou a ser vinho, que representa alegria, que passa a ter sabor. E Jesus está dizendo, se você me seguir, se você negar a si mesmo, se você renunciar à tua vontade para fazer a minha, você vai passar pelo casamento. Se você chegou agora, conhecendo as escrituras agora, já casado, e o teu casamento está uma água, ele transforma. Mas Jesus está dizendo também que nós vamos passar pelo mar da Galileia. Ele também passou. No mar da Galileia, o que aconteceu? A multiplicação lá, a multiplicação não, a pesca maravilhosa no mar da Galileia. Você vai passar pela prosperidade também. Não estava prosperando, não estava pescando nada, mas quando ele deu a direção, teve uma pescaria maravilhosa. Jesus está dizendo, se você me seguir, se você carregar a sua cruz, você pode também atravessar momentos ou passar por momentos difíceis na vida financeira. Que você vai estar trabalhando e não tendo resultado, mas daqui a pouco virá a pesca maravilhosa.
Jesus está dizendo que você vai passar por esse caminho. Também no mesmo mar da Galileia, Jesus parou uma tempestade. Jesus também está dizendo que seguindo Ele, nós também vamos enfrentar tempestades. Mas porque estamos seguindo Ele, renunciando a si mesmo, para fazer a vontade dEle, não a nossa, a tempestade não vai nos matar. A tempestade não vai nos afundar. E se não conseguir remar, foi também no mar da Galileia que Ele andou sobre as águas. Jesus está dizendo, ainda que você ande sobre as águas, como Pedro andou, mas você vai chegar do outro lado. Jesus está deixando claro para a gente que se a gente quiser segui-lo e renunciar o nosso eu para fazer a vontade dEle, nós vamos passar por esses momentos difíceis, mas nós vamos vencer esses momentos. A diferença de quem não segue Jesus é que esses momentos acabam com ela. A diferença de quem não segue Jesus é que na hora que acaba o vinho no casamento, acabou. Não tem ninguém para transformar. A diferença de quem não segue Jesus, quem não toma a sua cruz para seguir Jesus, é que na hora da tempestade não tem ninguém para socorrer. E a tempestade vai afundar o barquinho dela. Jesus também está dizendo para a gente que nós vamos passar pelo deserto. Vamos ter fome em alguns momentos. Fome, não literalmente de comida, mas foi lá no deserto que Ele mandou sentar grupos de 100, de 50, que Ele pegou 5 pães e 2 peixes, e 20.000 pessoas comeram, se fartaram e ainda sobrou. Jesus está dizendo que nós também vamos passar fases ou momentos da nossa vida que parece que o que nós temos não será o suficiente. Que vai parecer que o que tem na nossa mão, ou o que nós temos, não vai dar. Mas Jesus está dizendo, porque você decidiu negar a si mesmo, porque você decidiu carregar a sua cruz, então até aquilo que você acha que não será suficiente, eu coloco a mão e multiplico. Vai ser no estalo de dedo? Não. Pode ser que hoje seja o dia que você está só com 5 pães e 2 peixes, achando que não será suficiente. Quem sabe você fique mais um dia, 2 dias, nesse aperto, mas daqui a pouco virá a multiplicação. Jesus está dizendo que a gente seguindo Ele, nós vamos também passar pelo que aconteceu em Naim. A viúva estava, a senhora estava enterrando o seu único filho. Jesus está dizendo que nós também vamos passar momentos em que vamos ter que enterrar os nossos. Você vai ter momento de luto. Mas porque eu estou seguindo Jesus e estou carregando a minha cruz, Ele vai me confortar, me consolar. Isso não vai me fazer desistir da caravana da fé. Isso não vai me fazer desistir, porque Ele está dizendo que eu vou passar pelo mesmo lugar que Ele passou com a cruz. Jesus está dizendo para a gente que nós vamos também passar por Gadara. Jesus foi na terra dos gadarenos fazer o quê? Só expulsar demônio. Só isso. E voltou embora. Quando Jesus chegou em Gadara, sujeito endemoniado veio interpelar Jesus, e a Bíblia diz que ele ficava no caminho e não deixava ninguém passar por aquele caminho. Jesus está dizendo para a gente que também nós vamos enfrentar demônios na nossa caminhada. E Jesus disse assim para aquele demônio: qual o teu nome? Você lembra qual foi o nome que o demônio falou? Legião. Mas legião não é nome. Legião é o número de demônios, que legião eram 6.000 soldados romanos. Ele não falou o nome. Jesus falou: qual é o teu nome? Ele disse: legião. Ele disse: somos 6.000 demônios. E o que isso tem a ver, bispo? Que nós vamos enfrentar demônios anônimos também. A maior arma do diabo é fazer o ser humano pensar que ele não existe. A maior arma do diabo é fazer você pensar que o teu marido, que é um bicho ruim, que o teu filho, que é um sujeito ruim, gênio ruim.
A maior arma do diabo é fazer você pensar que o teu próximo que é gênio ruim. É fazer você pensar que o diabo não existe, e é o fulano, é o beltrano que é mau, então eu vou lutar contra ele, eu vou brigar contra ele, eu vou para a justiça contra ele, a minha guerra é contra ele. E a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra o sangue nem carne, sim contra principados, potestades. Jesus está dizendo que nós vamos enfrentar muitos demônios, que às vezes vão parecer anônimos. Mas se a gente está seguindo ele, carregando a nossa cruz, esses demônios não vão parar o nosso caminho, ou nos impedir de avançar, porque Jesus mandou eles para os porcos. Jesus está dizendo para a gente que nós vamos passar por momentos também de incredulidade dentro de casa. Em Nazaré, a Bíblia diz que Jesus não fez nenhum milagre pela incredulidade daquelas pessoas. Porque na sua maioria viram Jesus crescer ali. E aí ele disse que santo de casa não faz milagre. Mas Jesus está dizendo que está tudo no controle. Jesus está deixando claro para a gente que nós vamos passar essas fases. Também Jesus, quando entra em Jerusalém, é aplaudido, ovacionado. Jesus também está dizendo que nós vamos ter a fase do testemunho, a fase dos aplausos. Vai ter uma hora que você vai ter o que contar, você vai mostrar quem é o seu Deus, você vai ter testemunho. Mas a nossa caminhada não para aqui. A nossa cruz não é por um tempo seguindo Jesus, porque a gente vai passar por onde ele passou, e chegar onde ele chegou. Onde que ele está agora, nesse momento? À direita do Pai. Está no céu. E se a gente continuar carregando a nossa cruz, o dia que esse corpo for para o cemitério, eu que estou dentro desse corpo, eu vou chegar lá também. Eu vou chegar lá em cima também. E quando eu chegar lá em cima também, aí eu vou entender que valeu a pena. As lutas, as aflições, as dificuldades, as perseguições, as tribulações, eu vou entender que valeu a pena renunciar tudo aqui embaixo. Porque por mais que você renuncie, por mais que você viva renunciando, não vai passar de 100 anos. Se passar, e olha lá, para eu ter uma eternidade, será que vale a pena engolir gato de marcha ré, às vezes? Será que vale a pena ser chamado de bobo? Porque essa mesma passagem, no versículo posterior, vai dizer que aquele que perder a sua vida aqui, vai ganhar a eternidade. E para o homem natural, a gente é bobo, é burro. Está indo fazer o quê uma hora dessa na igreja? Está indo fazer o quê? Dizimando, ofertando, colocando no altar o que nem você tem para comer em casa. Para o homem natural, eles estão certos e nós estamos errados. Mas aquele que perder aqui, vai ganhar para a eternidade. Vai ganhar aqui também, porque vai vencer. Vai alcançar. Pode não ser no estalo de dedo, mas vai alcançar. Porque a palavra de Deus não volta vazia. A promessa de Deus não morre. O que Ele promete, Ele cumpre. Se eu creio como diz a Escritura, o que diz a Escritura vai se cumprir. Se eu creio como diz a Escritura, o que diz a Escritura vai se concretizar. Pode não se concretizar na hora que eu quero, no dia que eu quero, mas vai se concretizar. Mas entenda, tem coisas que é renúncia. É renúncia, é uma decisão. O rapaz, o menino, 14 anos, 15 anos, 17 anos, está com os hormônios subindo pela parede. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá bom, está liberto, tá. Mas os hormônios vão gritar
para ele se prostituir, se masturbar. O que é isso? Falta o quê? Renúncia. Falta ele ser liberto? Não, falta renúncia. Tem coisas que é renúncia. Tem coisas que ele vai ter que renunciar. O hormônio não se converte. Nem Jesus converte. Você sabia disso? Se não sabia, é bom você lembrar. Ou se não sabia, é bom eu te lembrar. Ou fazer você entender. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Quem se converte é o homem. Conversão é mudança de direção. Eu estou indo para esse caminho e o Espírito Santo me convence. Esse caminho vai te levar para o abismo. Está errado. O certo é para a direita. Então eu me converto desse caminho e passo a andar no caminho de Jesus. A conversão é pessoal. Jesus não converte, ele convence o homem do pecado. Você está indo para o inferno convencido do inferno. Você está indo para o inferno convencido. O Espírito Santo já te convenceu que você está indo para o inferno. Então eu estou indo convencido. Eu posso mudar de direção. Não quero ir para o inferno, não quero ir para cá. Mas é uma decisão. A conversão é decisão. Jesus não converte. Entenda isso. O diabo, que é o tentador, vai a todo instante soprar, tentar, sugerir. E eu renuncio ou não. A sugestão dele. O pecado começa na sugestão do diabo. Ele sugere. Você vai lembrar que o próprio diabo falou para Jesus: manda as pedras se transformarem em pães. Uma sugestão. Jesus renunciou como? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O diabo sugeriu: eu te dou todos esses reinos aqui, se prostrado me adorares, ou se atirares daqui. Se você se atirar daqui, os anjos dará ordem, os anjos vão te salvar. Uma sugestão. Para Jesus. Hein? Para Jesus. E Jesus renunciou. Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se você está decidido a seguir Jesus, negue-se. Tome a sua cruz. E a minha cruz, ela tem a minha medida. Só eu posso levar. Não adianta a Ana Cláudia querer levar por mim. Não adianta eu querer levar a dela. Cada um tem a sua fé, salvação, vida individual. Nunca queira interferir. Como que o fulano, Beltrano está seguindo Jesus? Hoje o pastor Renato falou assim, falou de alguém que estava adorando a Deus com a mão levantada. Assim. Na hora da busca do Espírito Santo, com a mão só. E eu pensei, ninguém sabe por que ela está adorando a Deus com a mão direita levantada. E se ela tinha uma doença que não podia nem levantar o braço. E hoje ela tem prazer de adorar a Deus com a mão levantada. Qual o problema? Cada um toma a sua cruz. Faz assim, com o dedão. Olha aí para o seu dedão. Essa digital aí é original. Só tem uma igual a essa. Em 7 bilhões, só tem uma. Quer dizer que isso daqui, esse daqui, igual a esse, só tem esse. É único, é original. Só tem um.
Queria muito que mamãe tivesse feito 2 iguais. Mas mesmo assim a digital ia ser igual? Não, ia ser diferente. Ainda que eu fosse gêmeo com alguém, a digital era diferente. Cada um tem a sua fé individual, sua vida individual. Cada um tem a sua cruz. Leva a sua. E não se preocupe com fulano, com Beltrano. Tem gente que está tão preocupado. Tem gente que ela parou de levar a sua cruz para ficar olhando a do marido. O marido parou de levar a dele para ficar olhando a da esposa. A mãe parou de levar a sua cruz para ficar olhando a do seu filho. Ela fica em cima, policiando. Ela quer tanto, tanto, tanto que esse filho ou esse familiar siga Jesus que ela parou de seguir. Ela quer tanto que alguém da casa dela siga que ela parou de seguir. E ela não entendeu que ele só vai seguir se ela continuar seguindo. Talvez ele não vai seguir hoje, amanhã, mês que vem, mas ele vai seguir. Lá na frente, ele vai seguir. E tem que querer. Tome a sua cruz e siga-me. Fique em pé, por gentileza. Se você já tem a Santa Ceia, na hora de abrir tem que ser assim, ó, de ponta cabeça, tá? Ponta cabeça que eu digo o suco de uva, para não cair o pãozinho. Quem está em casa pela internet, se você tiver um pouquinho de suco de uva e um pedacinho de pão, segura aí para a gente consagrar. Se não tiver suco de uva, vai água mesmo, é a fé. Você que está aqui, você tem aí a sua Santa Ceia. Mas nessa oração, você vai primeiro se autoanalisar. Nessa oração, você vai primeiro ver se você está crendo como diz a Escritura. Se você não está crendo como diz a Escritura e você quer seguir, passa a crer como diz a Escritura. Primeiro degrau que eu venho batendo nessa tecla, fidelidade com Deus. Fidelidade nos seus dízimos. Porque se eu não consigo ser fiel em 10% daquilo que é papel, dinheiro, papel, que se botar fogo, pega fogo, como que eu vou ser fiel em 100% da minha vida? Se eu estou preso, apegado a dinheiro, que é papel, como que eu vou seguir Jesus, negar a mim mesmo para seguir Jesus? Então o primeiro passo é você entender, será que eu estou crendo como diz a Escritura? Se eu não estou crendo como diz a Escritura, então eu vou passar a crer. Primeiro passo, primeiro degrau, fidelidade. Dízimo. É o primeiro passo, está lá em Malaquias 3. Tornai-vos para mim e eu me tornarei. Como? Nos dízimos e nas ofertas. É o primeiro degrau. O que diz a Escritura? É para me batizar nas águas, apagar o passado, começar a vida limpa com Deus. Então vai se batizar nas águas. No segundo domingo do mês nós vamos ter o batismo nas águas. Você vai trazer peça de roupa, uma troca de roupa, uma toalha. Terminou a reunião das 7 ou das 9h30, principalmente 9h30. Acabou a reunião, nós vamos fazer o batismo. O que diz a Escritura? É para renunciar ao pecado, é para renunciar à malícia, é para renunciar aquilo que é nocivo à minha salvação, vou renunciar. O que diz a Escritura? Que se eu quero seguir Jesus, eu tenho que levar a minha cruz. Eu vou viver um dia, eu vou estar passando a tempestade que Jesus mostrou que eu iria passar, e eu não vou parar de seguir Ele por conta da tempestade, mas eu vou continuar seguindo, crendo que a tempestade vai parar. Eu vou passar por momentos de vitória, mas também de lutas, de conquistas, mas também de perdas. Mas nada poderá influenciar a minha caminhada por Jesus. Nada poderá me parar. Se em algum momento eu me cansar, ainda que eu vá gateando, ainda que eu vá me arrastando, mas eu não posso sair da caravana.
Porque se eu parar, se eu sair da caravana, a caravana não vai parar para me esperar. Depois eu vou ter que correr para alcançar. Então a pergunta é, você que está aqui, você que está na internet, você quer o pão, você quer só o milagre, ou você quer seguir Jesus? Não, eu quero seguir Jesus. Então se eu quero seguir Jesus, eu quero ser membro do corpo de Cristo. Eu quero ter compromisso com Ele. Quantas pessoas que toda hora mandam no nosso WhatsApp, ora por mim, ora para isso, ora para aquilo outro. A gente ora. Mas na sua maioria, não querem seguir Jesus. Não querem ter trabalho de seguir Jesus. Não querem nem ter trabalho de lutar para resolver o problema. Querem que alguém resolva para ela. Ó, pega aí o meu problema, resolve aí e me entrega depois, semana que vem. Que eu vou continuar vivendo no pecado, eu vou continuar vivendo a la vontade. Depois eu volto semana que vem e você me dá o que eu quero. Infelizmente tem muita gente assim. E está lotado o inferno de gente assim. Você não imagina o que tem de gente no inferno com testemunho. E o diabo sabe disso. Se o diabo tivesse aqui agora manifestado, ele ia confirmar. O que tem de gente no inferno com testemunho, que um dia foi na igreja, que um dia fez uma campanha, que um dia fez um voto, teve um testemunho, uma vitória, mas não seguiu Jesus e está lá no inferno. O lugar que mais tem crente é o inferno. O lugar que mais tem crente é o inferno, não é dentro da igreja. Onde mais tem crente é o inferno. 99% das pessoas que estão agora lá urrando de dor, já tiveram dentro de uma igreja. 99%. Tanto que lá eles estão dizendo, Deus, tem misericórdia, me ajuda, me salva, molha a ponta do dedo para refrescar minha língua. Eu não pensava que era assim, eu não achava que era desse jeito. Se você morresse hoje, para onde iria sua alma? Ou onde estaria sua alma agora? Se você tivesse morrido hoje, onde estaria sua alma agora? Pensa. Falei hoje isso com a senhora. A senhora que durante muitos anos serviu a Deus. Mas não era dizimista. Eu falei, os roubadores não entrarão no reino de Deus. Não, mas eu pego o meu dízimo e converto em cesta básica. E onde está escrito isso na Bíblia? O diabo não é burro. O diabo está anos-luz na nossa frente. O diabo não vai chegar para você e falar, eu sou o Satanás, pega o seu dízimo, compra em cesta básica e dá para o pobre. Se ele falar isso, você vai fazer? Não. Mas ele se disfarça de anjo de luz. Deus sabe, Deus entende. Vai ser muito mais aproveitado o seu dízimo, pelo menos você sabe para onde está indo. Olha o Satanás. É aquele que crê como o diabo quer que ele creia, não como está na Escritura. E você acha que eu pregando isso, você acha que o Satanás está como? Feliz? Só para finalizar, coloca aí, Lucas 14, 33. Só para a gente finalizar e participar da Santa Ceia. Lucas 14, 33. Por favor. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Para o diabo te enganar, se ele puder, para ter a tua alma, ele também vai te dar muita coisa. Ele vai te dar uma sensação de bem-estar. Ele vai te dar coisas, prosperidade, está indo bem no emprego, está indo bem na vida financeira, então não preciso buscar Jesus. Não preciso ter compromisso com Ele.
O diabo não tem problema com isso, porque ele sabe quanto vale a alma. E aqui, em Lucas, que nós lemos, capítulo 9, no versículo 26, diz: porque qualquer que de mim... Não, no versículo 25, porque que aproveita ao homem granjear ou ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Numa outra versão vai estar escrito, ou lá em Mateus vai estar escrito: o que adianta ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua salvação. Pode ter tudo nesse mundo, mas perdeu a salvação. Tem gente lá no inferno agora que teve tudo aqui nesse mundo. Tem até o nome num viaduto, nome numa praça, mas está lá no inferno. Lá no inferno. E aí? Não teve o nome no livro da vida. Você vai lá em Madrid, na Espanha, está lá, Praça Alcalá. Rua Alcalá. Não sei o que lá, Alcalá. Da família da Ana Cláudia. Por isso que ela é ruim. É ruim. Espanhol com italiano. Está lá, Praça Alcalá. Rua não sei o que lá. Tudo que sobrenome da família dela. Eu estou até querendo mandar ela para lá, ver se tem dinheiro lá escondido. Às vezes tem lá e não sabe. Mas e o nome? Está onde? Desse pessoal? Só na praça? Eles estão aonde? Os antigos. Não sei. E aí? O seu está onde? Será que está no livro da vida? Segura aí a Santa Ceia. Quem está em casa, fecha os olhos também. Faça do seu lugar o seu santuário com Deus agora. Você vai pedir perdão pelos pecados. Você vai renunciar a si mesmo. O que você não vinha renunciando, você vai renunciar. Tem gente que é aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, que era para estar aqui hoje, era para estar aqui domingo passado, mas porque não quis renunciar a si mesmo, preferiu ficar em casa. Tem outros que estão em outro estado, outro país, e estão participando pela internet, como se estivesse aqui, na primeira cadeira, no primeiro banco. Ou seja, ela está a quilômetros de distância, mas ela está obedecendo muito mais do que muitos que estão aqui do lado e poderiam obedecer. Mas Jesus está dando chance para você crer como diz a Escritura. Jesus agora está dando chance para você abandonar o pecado, abandonar os seus achismos, abandonar tudo que não presta. E a partir dessa Santa Ceia, você vai fazer uma aliança com Deus. Você vai firmar um compromisso com Ele, não momentâneo, um compromisso provisório, não. Mas uma aliança de seguir Jesus, de carregar a sua cruz até o fim, até entrar no reino de Deus. Porque a nossa vitória, ela só será completa na hora que nós entrarmos no reino de Deus. Então faça do seu lugar o teu santuário com Deus. Se desligue de tudo e de todos. E do fundo da sua alma, fala para Jesus, se você quer seguir, se você quer segui-lo. Então ele disse, se alguém quiser vir após mim, então fala, meu Jesus, eu quero sim te seguir. Eu quero sim ter uma aliança contigo. Eu quero sim fazer a tua vontade, independentemente do que vão pensar, do que vão falar, do que vão achar. Eu quero negar a mim mesmo, porque eu quero crer como diz a Escritura. Eu quero obedecer como diz a Escritura. Eu quero me entregar 100% no teu altar, como diz a Escritura.
Eu vou carregar a minha cruz. Eu entendi que eu tenho que carregar essa cruz de cada dia, a nossa cruz de cada dia. E a cada dia eu tenho que renunciar, a cada dia eu tenho que crer, a cada dia eu tenho que seguir os teus passos. Lava-nos, purifica-nos. Fala para Ele: meu Deus, eu já entendi que eu tenho que me consertar, que eu tenho que abandonar os achismos, eu tenho que passar a ter uma vida reta contigo, como diz a Escritura. Nesse momento tem pessoas, meu Pai, que não estavam sendo dizimistas e estão assumindo esse compromisso. Nesse momento tem pessoas que não estavam crendo, não estavam obedecendo, estão decidindo obedecer. Nesse momento, meu Pai, tem pessoas que tinham saído da caravana da fé, pessoas que tinham parado, desistido, e ela está se levantando espiritualmente e voltando para a caravana, seguindo os teus passos. Então lava-nos agora, purifica-nos agora, limpa a nossa mente, a nossa alma, limpa os nossos pensamentos, meu Pai, purifica-nos de nós mesmos. Vem, meu Pai, porque nós queremos carregar essa cruz, que para a gente não tem que ser pesada. Essa cruz para a gente, ela não pode ser um fardo, mas ela vai ser a ponte lá na frente, para a gente chegar na eternidade. Então não despreze a sua cruz. Levante o pão, que seja o corpo do Senhor Jesus. Como ministro da tua palavra, meu Deus, eu consagro e abençoo esse elemento. E ao comer desse elemento, que essa pessoa receba saúde física e espiritual. Se tem alguém doente, que seja curado. Se tem alguém fraco, que seja fortalecido. Na Santa Ceia, o Senhor disse para o homem examinar-se a si mesmo. Então, meu Deus, essa pessoa que está decidida a te seguir, ela está apta sim a participar da ceia. Se você estava vivendo no pecado e decidiu agora não viver mais no pecado, você está apto a participar dessa ceia. O diabo não pode mais te acusar, porque o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele te limpa, te lava, te perdoa, Ele te purifica. Então coma do corpo, da carne do Senhor Jesus e receba vida, força, poder. Receba a unção de Deus. Aleluia. Ele te fortalece. Jesus está aí na tua frente, minha amiga, meu amigo. Ele está de braços abertos, porque o maior desejo do nosso Deus, do nosso Pai, é que sigamos Ele. Ele não impõe nada, Ele não obriga. Por isso Ele deu livre-arbítrio, porque Ele imaginou que fôssemos usar a nossa capacidade de raciocínio e escolher Ele. Mas muitos, infelizmente, não fizeram isso. Ele está dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Levanta o cálice, que seja o sangue do Senhor Jesus nos lavando, que seja o sangue de Jesus nos purificando. Jesus disse para a gente tomar a nossa cruz de cada dia. Teve um dia também que ele estava no Getsemane, que a Bíblia diz que ele estava triste, angustiado. Ele até disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ele teve também vontade de parar, ele teve também vontade de desistir, mas ele disse que seja feita a tua vontade, meu Deus, e não a minha. Às vezes você vai passar também pelo seu Getsemane. Às vezes também você vai chegar naquele dia que você vai estar atribulado. Você pode até pensar em desistir. Isso não é pecado, não é falta de libertação. Você só não pode desistir. Você só não pode entregar os pontos. Eu estou querendo que você amadureça a sua fé. Eu estou querendo que você deixe de ser fanático, porque o fanatismo não vai salvar. Eu estou querendo que você tenha uma fé racional, entendendo que você carregando a sua cruz de cada dia, você vai ter dias bons, dias ruins, mas porque você está carregando a cruz, negando a si mesmo, você vai vencer os dias ruins. Você vai superar. Levante o cálice, que seja o sangue de Jesus nos lavando, nos purificando, nos santificando. Que seja o teu sangue, meu Deus, da nova aliança em nós. Que nesse momento o Senhor possa levantar aqui, meu Pai, os teus seguidores. Essa pessoa não está aqui por conta do pão. Essa pessoa não está aqui por conta do milagre, de uma resposta apenas. Não, ela está aqui porque mais do que um milagre, mais do que uma vida ou uma área transformada da vida, ela quer te seguir, meu Pai. Então derrama o teu espírito agora. Faça, meu Deus, acontecer o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. Deus conhece a sua intenção, minha amiga, meu amigo. E se agora Ele vê a sua sinceridade, o seu desejo de segui-lo, Ele vai te encher da presença dEle. Você vai receber o selo, você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Ele vai te blindar com a presença dEle, com o Espírito dEle, com o poder dEle. Aleluia! E cheio do Espírito dEle, você terá forças para renunciar. Você terá forças para dizer não para o pecado, não para a carne, não para aquilo que é nocivo à salvação. Que seja o teu sangue, meu Pai. Até mesmo essa pessoa que está agora pela internet e nem suco de uva ela tem lá, mas ela está pela fé participando. Então que ela seja lavada, purificada, meu Deus. Que ela decidiu te seguir. Então revela-te a ela. Beba do sangue de Jesus. Aleluia. Levante o seu rosto. Agora você pode contemplar. Agora você pode exaltar. Não fique frio nessa oração, não. Faça aí do seu lugar o teu santuário com Deus. A presença dEle é real, é notória. O Espírito dEle é derramado sobre a sua vida. Vem um gozo, vem uma força, vem uma alegria te envolvendo. Ele está nos dando o mapa do tesouro. Ele está nos dando a receita. Ele está dizendo: tome a sua cruz e siga-me. Passa por onde eu passei, anda como eu andei, que você vai entrar na eternidade. Aleluia.